Olá. Bem, hoje nós vamos falar de um caso inusitado que eu vi aqui na internet, num site que eu acompanho, que é o Espaço Vital. Se intitula um site independente, realmente, pelo que eu vejo publicado, e o melhor site jurídico da internet brasileira. É uma coisa interessante que eu passei por isso há um tempo atrás e eu acho que, apesar de inusitada a notícia, como ele mesmo intitula, vale a pena debatermos aqui por uma questão de valorização do princípio da realidade. É um princípio que muita gente esquece de considerá-lo quando analisado uma questão de natureza trabalhista num processo. O princípio da realidade, o próprio nome diz, vale mais a realidade, o fato concreto, do que a prova documental, do que o documento escrito. Qualquer documento trabalhista ele tem uma presunção que se chama presunção juris tantum. Isso quer dizer o seguinte, ele tem um certo valor até que se tenha uma prova em contrário. Então, quer dizer, nenhum documento, por mais formal que seja, ele suplanta a realidade. Muitas vezes se confunde isso, se acredita naquela prova documental, numa questão trabalhista, achando que ela é a base de tudo. E aí se toma uma tremenda surpresa. Por quê? Porque o princípio da realidade é o que impera. No site, está lá na manchete, um pedido incomum na Justiça do Trabalho, não reconhecimento de vínculo de emprego. E aí ele narra o fato e diz o seguinte, é um auxiliar de serviços gerais que recorreu à Justiça do Trabalho do Ceará para fazer um pedido inusitado. Ao contrário das habituais reclamações trabalhistas, que o empregado tenta comprovar a existência de um vínculo de emprego, ela afirma nunca ter trabalhado numa empresa que dizia ser a sua empregadora. Ela só percebeu isso porque quando foi acionar o seguro-desemprego, foi negado o benefício alegando que existia um vínculo em aberto com essa empresa. E daí, essa reclamante ela ingressa com a ação, pedindo que a Justiça do Trabalho declare, por sentença, de que aquele vínculo de emprego nunca existiu, apesar daquela empresa estar declarando isso e ter registros disso. Com base em quê? Com base no princípio da realidade, que, de acordo com o artigo 2º e 3º da CLT, que regula quem é empregado e quem é empregador, aquela relação de emprego nunca existiu, ou seja, aquelas anotações elas não transmitiam a realidade. Não se trata de um registro falso, é falso ideologicamente. Ele é até verdadeiro, porque quem assinou, quem escreveu, são pessoas que existem, que representam essa empresa. Agora, o equívoco da empresa gerou toda essa controvérsia. Um caso que eu tive, que eu acho interessante comentar, é que, tratando de hipótese, obviamente, nós não vamos falar do processo especificamente, mas era de um registro na carteira de um funcionário que ele tinha um certo poder na empresa e ele resolveu assinar a carteira da esposa dele como se empregada fosse daquela organização empresarial. E aí, depois de um desfecho não muito tranquilo desse contrato de trabalho desse funcionário, ele aciona a empresa e traz junto a sua companheira, alegando que ela também seria funcionária da empresa. E o que é que acontece? A empresa reconheceu o vínculo em relação a ele, mas com relação à companheira, disse que apesar daquele registro estar mais do que formalizado e até ter recolhimentos a respeito daquela senhora, ela na realidade, pelo princípio da realidade, ela nunca prestou aquele tipo de serviço, nunca houve aquela relação de emprego. A empresa foi vitoriosa, por quê? Porque a senhora realmente nunca tinha comparecido na empresa, nunca tinha trabalhado em prol da empresa, na realidade era um mero registro. Então fica aqui essa nossa esses nossos exemplos, né, sobre o princípio da realidade, para que ele seja lembrado nessas relações de trabalho, principalmente quando houver a controvérsia no processo. Muito obrigado.